Só canta se eu faço dueto, mas não vai dar certo. Saudamos a todos com a paz de Jesus. Que alegria podermos estar aqui. Obrigado pelo convite aí com meu amigo e irmão, pastor Lamarques. Amigos de longo tempo, começamos o ministério juntos lá no Paraná. E até agora estamos juntos aqui nos Estados Unidos, né? Deus me deu essa alegria de tê-lo como amigo e como mentor, não é? Quando a gente precisa de um conselho, né? Eis aí o homem de Deus. Os pastores também precisam de conselhos, né? Para não errarmos sozinhos. Que alegria podermos estar aqui com vocês. Eu estive aqui há 10 anos, num acampamento que houve aqui no tempo do pastor Dilson. E agora estamos voltando aqui a convite do pastor Lamarques para essa linda igreja. Eu agradeço o convite que Deus enviou para a gente. E vejo aqui rostos amigos. Ali o Silas, que já conhecemos lá de Norque. E temos ali o pastor Aloísio, né? E temos o pastor Isaías, e a Doraci, e o Daniel. E temos ali o alemão, né? O alemão foi um braço forte lá na igreja de Richmond. Ele era ancião lá da nossa igreja. Ele e a Chris foram uma bênção ali durante o período que estiveram ali. Depois eles vieram para cá. E nós permanecemos lá. E tem muitos outros rostos amigos aqui. O assunto que o pastor Lamarques convidou para a gente apresentar aqui é um assunto que uma semana é pouco, entende? Logicamente um final de semana, só sexta e sábado, vai ser bastante exprimido. Então, eu não vou fazer aqui sermão. Quem está pensando em ver sermão de 30 minutos para ir embora, já pode ir embora, né? Porque não vão ser de 30 minutos. Não é sermão, é seminário. Nós queremos abrir no final para perguntas também. Só nas perguntas aí vão gastar, quem sabe, uns 20 a 25 minutos de perguntas, se existirem perguntas, não é? Nós queremos dar essa oportunidade para os irmãos perguntarem. Então, nós vamos começar apresentando hoje. Amanhã cedo vai ser um sermão mesmo, 7º milênio, é o sermão de amanhã. E amanhã à tarde, então, vai ser a continuação do seminário. Se você gosta de alimento sólido, se você gosta de alimento, comida pesada, comida realmente não para quem está começando na fé cristã, porque pode dar congestão, não é? Um alimento forte para quem está começando. Mas se você busca um alimento sólido da palavra, isto chama-se profecia. Profecia é um alimento sólido. Profecia produz reavivamento. Deus diz em sua palavra, não havendo profecia, o povo se corrompe. E se corrompe mesmo. A igreja adventista era mais reavivada quando estudava mais a profecia. Mas veio um período, algumas décadas, em que a profecia foi deixada de lado. E Apocalipse e Daniel, as profecias são pregadas, mas assim, bem esporadicamente. Mas quando vocês lembram, quando a igreja adventista começou, os evangelistas adventistas eram conhecidos por aqueles que montavam um palco assim, chegavam numa cidade, alugavam lá o maior cinema da cidade, o maior teatro da cidade, e montavam no palco assim, um zoológico, né? Todos os bichos do Daniel, né, das profecias de Daniel, os bichos do Apocalipse, e montavam assim tamanho real. E existem cópias ainda destes animais lá na Andrews, e os gráficos. Então a igreja adventista, ela nasceu com a profecia. Ela se tornou o que ela é com a profecia. Mas é fácil a gente depois se esquecer da razão, da missão que Deus nos deu como igreja. Porque é uma igreja profética, nasceu numa data profética, 1844, com uma mensagem profética, as 3 mensagens angélicas, que pouco a pouco vão sendo deixadas de serem pregadas. Mas não existe outra razão para a igreja adventista estar no mundo senão pregar o quê? As 3 mensagens angélicas. Mas não são atrativas, não são populares. Eu concordo, não são atrativos, não são populares, mas é a mensagem que Deus nos deu para pregar.
Todas as outras mensagens nossas, outras igrejas também pregam, mas a mensagem, as 3 mensagens angélicas, somente a igreja adventista prega. E se nós não pregarmos, quem pregará? Então, queridos, nós vamos, antes de abrirmos a palavra de Deus aqui, vamos orar mais uma vez. O Silas já orou, vamos orar mais uma vez que o Espírito Santo esteja presente aqui e nos dirija em tudo quanto formos falar aqui, que seja para a glória de Deus. Pai eterno, humildemente imploramos a presença do Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor trouxe os teus filhos que querem ouvir a tua palavra nessa noite. Obrigado pela proteção na viagem que tivemos. Obrigado pelo convite que o Senhor nos fez através do teu servo, este homem de Deus, pastor Lamarques, para estarmos aqui juntos, expondo a tua profecia. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Que a nossa mente seja iluminada, que jorre luz da tua palavra e jorre luz do Espírito Santo sobre as nossas mentes. Em nome de Jesus pedimos a tua presença, para que o nome de Jesus seja honrado e glorificado aqui. É em nome dele que pedimos e agradecemos. Amém. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 2. O Evangelho de Daniel, o livro de Daniel, ele é geralmente apresentado como sendo um livro repetitivo. E pelo fato de apresentarmos o livro de Daniel como sendo um livro repetitivo, também apresentamos o livro de Apocalipse como sendo repetitivo. Se você começa errado, você segue errado. Se você começa a montar um quebra-cabeça e você coloca algumas peças erradas ali, você vai continuar montando errado. Se bem que no livro de Daniel, chame a atenção a repetição, mas o ponto forte do livro de Daniel não é a repetição. Nós não podemos nos prender na repetição achando que isso é tudo. Não. O ponto forte do livro de Daniel é a progressão. Ele progride, ele avança no tempo. E ele repete só o suficiente para poder avançar no tempo. Quando você abre a Bíblia em Daniel capítulo 2, você percebe que a profecia de Daniel capítulo 2, que é a imagem que Nabucodonosor viu no sonho, né, de cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e os pés em par de ferro e em par de barro. Você percebe que esta profecia que começou com Babilônia, depois Medo-Pérsia, Grécia e Roma, termina a profecia em 476, com a dissolução do Império Romano e o surgimento das 10 nações da Europa. 476. Não mais do que isso. Depois disso, aparece a pedra que é a volta de Jesus. Todas as profecias de Daniel, elas culminam com a volta de Jesus. Mas elas vão avançando no tempo. Isso é no capítulo 2 de Daniel, certo? Daniel, capítulo 2. Agora, Daniel, capítulo 7, você percebe que eles repetem novamente os 4 impérios, o leão representando Babilônia, o urso representando a Medo-Pérsia, e o leopardo representando a Grécia, e o animal terrível representando, então, o Império Romano. Só que, no capítulo 7, a profecia não para em 476. Porque em 476, quando acabou o Império Romano, surgiu nas 10 nações da Europa, aí a profecia do capítulo 7 diz, surgiu no meio dos 10 chifres, e os 10 chifres representam as 10 nações da Europa. Surgiu no meio dos 10 chifres o quê? Surgiu no meio dos 10 chifres uma ponta pequena. E para crescer e ser forte, ela teve que derrubar o quê? 3 dos 10 para crescer e ser forte. Então, aquele poder representado pela ponta pequena foi crescendo e derrubou 3, que foram os Érulos, Vândalos e Ostrogodos. Essas 3 tribos das 10 foram derrubadas. Uma em 493, aliás, os Érulos, depois os Vândalos em 534 e finalmente os Ostrogodos em 538. Aí o chifre pequeno estava pronto para exercer a sua supremacia, poder religioso dominando o mundo. Percebam que
em Daniel capítulo 7, verso 25, diz que este poder que derrubou as 3 tribos, ele perseguiria o povo de Deus por um tempo, capítulo 7, verso 25. Está acompanhando lá? 7, verso 25 diz, ele perseguiria o povo de Deus por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, que são 1260 anos. 1260 anos. 538 a 1798. Os 1260 anos de supremacia papal. Durante a Idade Média, quem reinava com absoluto poder era o rei do Vaticano. Era o poder papal. Mesmo os reis, para serem coroados, precisavam da sanção papal para serem coroados. Mesmo os reis recebiam a coroa em suas cabeças da mão do Papa. Quem ele aprovava, seria coroado. Quem não aprovava, não seria coroado. Até que chegou em 1798, surgiu um homem chamado Napoleão Bonaparte. E ele disse, quando o Papa quis coroá-lo, o que ele fez? Vocês já leram na história? Quando o Papa veio com a coroa para colocar na cabeça de Napoleão Bonaparte, o que ele fez? Pegou a coroa da mão do Papa. Eu coloco. Eu coloco. Ele mesmo se coroou. Não aceitou que o Papa o coroasse. Isso foi um mau sinal, não é? Um mau sinal. Foi Napoleão Bonaparte que o quê? Determinou que o Papa seria preso em 1790, no mês de fevereiro de 1798. O Papa Pio VI foi preso. E ali acabaram os 1260 anos de supremacia papal, 538 a 1798. Vejam, queridos, isso está no capítulo 7. Portanto, o capítulo 2 leva você até o ano 476, o capítulo 7 leva você até 1798. Viram como o capítulo 7 repetiu o que tinha no capítulo 2, mas avançou no tempo? Veja quanto avançou no tempo. A beleza não é a repetição, a beleza é a progressão. Deus usa uma didática em Daniel como um professor usa dentro de uma sala de aula. Ele chega assim, para começar a aula, ele diz sobre o que nós falamos mesmo ontem. Nós falamos isso, ele dá uma rápida recapitulação do que foi apresentado na noite ou no dia anterior. Mas ele faz a recapitulação por simplesmente recapitular, ou ele faz a recapitulação para poder avançar. Ele recapitula e avança. Na próxima aula, ele dá uma recapitulada e avança. Vai avançando. Deus faz a recapitulação e avança no tempo. De 476, avançou para 1798. Agora você chega na visão do Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8, repete de novo. O carneiro representando a Medopérsia, o bode representando a Grécia, depois um chifre pequeno que surgiu, representando o Império Romano. E aí chega no capítulo 8, verso 14, que é o verso mais usado e o mais estudado na Igreja Adventista, é Daniel 8,14, que diz até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ora, queridos irmãos, as 2.300 tardes e manhãs, segundo a profecia, Isaac Newton disse que os dias na profecia de Daniel deveriam ser entendidos. Quando Isaac Newton escreveu o seu comentário sobre Daniel, disse que os dias na profecia de Daniel deveriam ser entendidos como anos. E obviamente nós entendemos como anos. Então, as 2.300 tardes e manhãs são 2.300 dias proféticos que podem ser transformados em 2.300 anos. Que começou em 457 a.C. e foi então até 1844 depois de Cristo. 2.300 anos. Vejam que o capítulo 8 não para em 1798. O capítulo 8 avança para 1844.
Aqui nós temos 3 blocos proféticos. E o último bloco profético de Daniel é o capítulo 10 e 11. O capítulo 10 é uma introdução somente, é um capítulo inteiro só para introduzir a visão, porque é a maior visão. A maior visão do livro de Daniel é do capítulo 11. E é o capítulo menos estudado na igreja. Quando eu fiz faculdade de teologia, eu fiquei contando os dias para ver o que o professor ia falar sobre o capítulo 11. Passaram-se 4 anos na faculdade de teologia e nenhum professor falou nada sobre o capítulo 11. Quando eu fiz o mestrado em teologia, eu fiquei pensando agora no mestrado eu quero ver o que eles vão ensinar sobre o capítulo 11 de Daniel. E o capítulo 12, porque é uma visão só, né? O capítulo 10 é a introdução, capítulo 11 e 12 é a visão. Terminei o mestrado e não ouvi nenhuma palavra sobre o capítulo 11. Falei, bom, então eu tenho que fazer o doutorado, não é? Para saber. Vim para Andrews, fizemos o doutorado na Andrews. Nunca ouvi uma sequer palavra sobre o capítulo 11 de Daniel. E é a maior visão de Daniel. O anjo diz que é uma visão longa, de uma guerra longa, para dias muito distantes. Queridos, seguindo a sequência, se o capítulo 2 leva você a 476, se o capítulo 7 leva você até 1798, se o capítulo 8 leva você até 1844, é de se esperar que a última visão, o último bloco profético de Daniel, capítulo 11 e 12, leva você até onde? Até o decreto dominical, perseguição do povo de Deus e a volta de Jesus, do capítulo 12, é o clímax do livro de Daniel, que fala sobre Miguel se levantando para libertar o seu povo. E Miguel se levantará, grande príncipe, para libertar o seu povo. E haverá um tempo de perseguição como nunca houve. E aí vem a ressurreição, enfim, são os sinais, os acontecimentos, o que? Da volta de Jesus. Essa é a profecia de Daniel. A profecia de Daniel, ela repete o suficiente para poder avançar. A beleza é a progressão no tempo. Então, queridos, nós dedicamos mais de 20 anos estudando o capítulo 11 e o capítulo 12 de Daniel. Aliás, todo o livro de Daniel, mas nos concentramos no capítulo 11 e 12 porque era a parte desconhecida para mim e desconhecida para a maioria. E graças a Deus, aquilo que nós vamos apresentar para vocês aqui é um pouco daquilo que Deus está nos ajudando a entender sobre o capítulo 11 e o capítulo 12 de Daniel, que só podem ser entendidos e estudados junto com o livro do Apocalipse, porque Daniel e Apocalipse são um só livro, falam dos mesmos assuntos. E Ellen White diz, deveriam até ser encadernados juntos, ela diz, porque falam do mesmo assunto. Vamos abrir a palavra de Deus então em Daniel capítulo 11. A primeira metade do capítulo 11, irmãos, ela não é difícil porque ela repete a história da Medopérsia, a guerra entre os reis da Medopérsia, depois o surgimento da Grécia, o surgimento de Roma, a morte de Jesus, não é? No verso 21 está a morte de Jesus, quando o príncipe do concerto foi morto. O príncipe do concerto é Jesus, o verso 21, capítulo 11, né? Essa parte não é difícil. A parte de Daniel, capítulo 11, que tem a ver com o tempo do fim, está a partir do verso 29. E nós vamos começar a partir do verso 29, que fala sobre o retorno do poderio papal. O retorno do rei do norte. Em Daniel 11, um dos pontos bem estabelecidos na igreja adventista, um dos pontos bem estabelecidos é que o rei do norte de Daniel 11 é o reino do papado. E o rei do sul é o ateísmo. No tempo do fim, na profecia bíblica, no tempo do fim, não há espaço para o ateísmo. O ateísmo está caindo de moda. Não há espaço para o ateísmo. Porque a profecia mostra que no tempo do fim, o mundo todo estaria sendo envolvido por um manto de religiosidade. Hoje que eu estou dizendo, até os cientistas estão buscando algo sobrenatural.
Todos estão buscando algo sobrenatural. O manto de religiosidade, o maior líder do mundo, não é um cientista, não é um matemático, mas é o quê? Um líder religioso. É o líder que reúne o mundo em torno de si. Quando morreu João Paulo II, representantes de mais de 100 países estiveram ali. 3 presidentes americanos estiveram ali. Eram para ser 4. Jimmy Carter foi descartado, não é? Mas ele estava planejando ir também. Mas Bush pai, Bush filho e Clinton e a Condoleezza Rice, todos estiveram ali, diante do corpo de João Paulo II. Por que um líder religioso reúne o mundo todo em torno de si? Quem é a pessoa bem vista e bem quista e bem popular e bem aceita, aplaudida no mundo todo? Um líder religioso. O papado é um líder religioso reconhecido mundialmente e todos os presidentes de todas as nações querem estar bem com o Vaticano. Não estar bem com o Vaticano soa mal. Tem que estar bem. Provavelmente Obama, logo ele vai marcar o quê? Uma visita para, assim como fez Bush, assim como fez Clinton. Então, queridos, o rei do norte, no capítulo 11, está se referindo ao quê? Ao poder papal. Então vamos agora ao capítulo 11, verso 29 em diante. No tempo determinado, tornará a vir contra o sul. Quem viria contra o sul no tempo determinado? O rei do norte. O rei do norte é o poder papal. O rei do sul é o ateísmo. No tempo determinado, tornará a vir contra o sul, mas não será na última vez como foi na primeira. Por que na última vez não será como foi na primeira? Porque na primeira luta papal contra o ateísmo, o papado perdeu a guerra. Vocês sabem que das 7 cruzadas, não é só a primeira cruzada que foi vitoriosa, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e sétima cruzada foi fracasso. Na Revolução Francesa, que é a revolução do ateísmo, vocês lembram que 1789, na Revolução Francesa, foi uma revolução contra a religião, tá certo? Foi uma revolução em que fecharam as igrejas, queimaram as Bíblias, mataram líderes religiosos e, por ordem de Napoleão Bonaparte, no mês de fevereiro de 1798, o Papa Pio VI foi o quê? Foi preso. E ele foi levado preso para a cidade de Valença, na França, e lá permaneceu até morrer aos 82 anos. Ele ficou 2 anos preso e morreu aos 82 anos. Queridos, foi o iluminismo, a Revolução Francesa, foi o ateísmo, elegeram na França, no lugar de Deus, elegeram a deusa da razão. Escolheram uma prostituta e carregaram esta prostituta numa procissão pelas ruas da cidade de Paris. E a introduziram na Catedral de Notre-Dame. E no altar da Catedral de Notre-Dame foi entronizada uma mulher prostituta como símbolo da deusa da razão, o Deus da razão. Foi a falência da religião. Então, na primeira luta do rei do norte contra o ateísmo, perdeu a religião, perdeu o poder papal. E venceu o quê? O ateísmo. Agora, na última luta, vai ser diferente. Tanto em Daniel capítulo 11, como em Apocalipse capítulo 13, vocês percebem que não há espaço para o ateísmo no tempo do fim. Todos os países, todas as nações da terra, todas estarão unidas por um laço espiritual, por um ecumenismo mundial. Não há espaço. Qualquer pessoa, qualquer país, qualquer poder que disser, não, eu não reconheço o líder mundial, ele estará correndo risco de vida, porque ele vai ser esmagado. Queridos, verso 29, leia de novo. No tempo determinado,
tornará a vir contra o sul, mas não será na última vez como foi na primeira. A última batalha contra o ateísmo vai ser para arrasar o ateísmo e implantar no mundo um sistema religioso mundial, chamado ecumenismo mundial. Aí está o Concílio Mundial das Igrejas, reunindo ali centenas, estão mais de 300, 400 igrejas filiadas ali no Concílio Mundial das Igrejas, todas trabalhando para um ecumenismo mundial. Quando o Papa Bento XVI esteve aqui em Washington, no dia 16 e 17 de abril, vocês viram, vocês perceberam? Ok, obrigado. Vocês perceberam quando líderes de todas as religiões não cristãs, hinduísmo, budismo, islamismo, judaísmo, todas as religiões não cristãs, eles fizeram questão de ir à presença do Papa Bento XVI e oferecer para ele o quê? Não sei quantos assistiram, eu assisti. Ofereceram para ele uma lembrança, para make sure de que estamos bem, ou seja, ter certeza de que queremos ter boa amizade. Líderes governamentais e líderes religiosos, todos estão envolvidos nesse ecumenismo mundial. Não há espaço para o quê? Para o ateísmo, ou seja, não creio que existe Deus. Todos estarão envolvidos por um manto de religiosidade. Agora vejam o verso 31, irmãos. Verso 31. E sairão a ele, estão me acompanhando a leitura? Capítulo 11, verso 31 de Daniel. Sairão a ele uns braços. Ao rei do norte sairia o quê? Uns braços. Esses braços que sairiam do rei do norte, no livro Grande Conflito, Deus diz ali que o poder papal, o rei do norte, usaria os braços do poder civil. Quais são os braços que o poder papal usaria? No livro Grande Conflito, os braços do poder civil. Sairiam a ele uns braços. A mesma expressão no livro Grande Conflito. Ele usará os braços do poder civil. Para impor o quê? Para impor o domingo como um dia sagrado, como um dia compulsório, como um dia santo. Os braços do poder civil sairão a ele a uns braços que profanarão o quê? O santuário. Por que a profanação do santuário? O que tem a ver a profanação do santuário com o decreto dominical? Onde estavam os 10 mandamentos da lei de Deus? No santuário. A lei de Deus não estava no pátio, nem no lugar santo. A lei de Deus estava no lugar mais santo do santuário, que era o quê? O Santíssimo. À medida que você vai entrando no santuário, vai ficando cada vez mais santo, mais sério. O pátio todo mundo entrava. No lugar santo, só os sacerdotes entravam. No lugar santíssimo, os sacerdotes também não entravam. Só o sumo sacerdote entrava. E é lá que estava o quê? A arca do concerto com os 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Deus em tábuas de pedra. Então, queridos, a coisa mais preciosa dentro do santuário era onde estava a arca, coberta com 2 querubins de ouro, representando o trono de Deus no céu, cercado pelos querubins. E a lei de Deus representa o caráter de Deus. Destruir o santuário é destruir a lei de Deus. Aquilo que está lá no mais íntimo do santuário, no lugar mais precioso e mais santo. Quando alguém anula a lei de Deus, quando alguém destrói o 7º dia da semana, o santo sábado do Senhor, o 4º mandamento da lei de Deus diz o quê? Lembra-te,
Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11 diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra. Por quê? Porque em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra e o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto o Senhor abençoou e santificou o 7º dia, o sábado. Esse é o 4º mandamento da lei de Deus. Quando for imposto um dia sagrado no lugar do sábado, isso a nível governamental, federal, e vai se espalhar pelo mundo todo, esta será a anulação do santuário, será a destruição, será um ataque ao santuário, um ataque ao caráter de Deus. Porque o santuário representa o plano da salvação, e o plano da salvação não é só o sangue de Jesus para salvar. O sangue de Jesus Cristo para nos salvar é uma parte importante no plano da salvação, mas não é só o sangue de Jesus para nos salvar. É a obediência também o quê? A santa lei de Deus, os 10 mandamentos. No santuário não tinha só o sangue do cordeiro, no santuário também tinha a lei dos 10 mandamentos. Nós não podemos anular nem o sangue e nem podemos anular a lei. Você não precisa escolher, bom, você vai ficar com o sangue ou vai ficar com a lei? Não, você não vai escolher um ou outro. Você vai escolher o quê? Os dois. A pessoa, para se salvar, ela tem que passar pelo pátio do santuário onde estava o altar do sacrifício. Não há salvação para ninguém que não passe pelo pátio, o altar de sacrifício. O altar de sacrifício onde Jesus morreu foi o Monte do Calvário. Então você tem que passar pelo Monte do Calvário e receber o sangue de Jesus para perdão dos seus pecados. Mas se depois que você passa pela cruz de Cristo no Calvário e recebe o perdão dos seus pecados, se você continua vivendo na transgressão, vivendo no pecado, Jesus não vai salvar pessoas no pecado. Jesus Cristo salva as pessoas dos pecados. Jesus nunca salva as pessoas no pecado. Ele salva as pessoas do pecado. E pecado é transgressão da lei. 1 João capítulo 3, verso 4. Portanto, queridos, o plano da salvação não é escolher entre o sangue e a lei. Não, a salvação é o sangue de Jesus. Mas o sangue de Jesus produz filhos e filhas que têm prazer na obediência ao Pai Celestial. O sangue de Jesus produz filhos e filhas que têm alegria em obedecer os mandamentos do Pai. Os teus mandamentos estão no meu coração. Jesus dizia: os mandamentos do meu Pai, eu os obedeço. E aquele que me ama também guarda os mandamentos. Queridos, quando o rei do norte, o poder papal, estender suas mãos, seus braços, unindo-se ao poder civil, para impor uma lei que anule a lei de Deus e imponha o domingo como dia sagrado, então estará destruindo o quê? O santuário, profanando o santuário. Estão percebendo o capítulo 11, verso 31? Sairão a ele uns braços, são os braços do poder civil. Por que estamos dando ênfase nos braços do poder civil? Porque o rei do norte não tem um exército. Ele tem uma guarda suíça. Para ser guarda papal tem que ser da guarda suíça. Mas quem guerreia as guerras papais não são os guardas suíços. Durante as cruzadas, quem guerreava as guerras papais? Os reis da Europa. O que mais lutou as guerras papais foi Clovis, rei dos francos, rei da França. Foi o que mais lutou as guerras papais. Hoje, queridos, hoje não se pode impor um dia de guarda sobre o mundo sem que haja um apoio da lei civil. Não pode haver uma perseguição contra os que não santificarem o domingo se não houver o quê? Apoio de um exército, de militares, enfim, para prender, Quando a Bíblia diz que ninguém vai poder nem comprar e nem vender, isso implica em que haverá uma investigação, haverá uma perseguição, haverá a liberdade, ela desaparecerá. A liberdade de consciência, a liberdade religiosa, a liberdade de culto, ela vai desaparecer. Você ou obedece, ou você obedece. Senão você não vai poder nem comprar e nem vender. Só que o poder papal, o rei do norte, não tem exército. Por isso ele precisa dos braços do poder
civil. Então, existem povos e nações que vão oferecer o seu exército, o Army, a Navy, tá certo? Aqui está à disposição para que o decreto seja enforçado, seja imposto. Por isso diz aqui, sairão a ele braços do poder civil para profanar o que? O santuário. E o que mais? E tirarão o contínuo. O que é o contínuo no santuário da terra? O contínuo do santuário da terra era o sangue diário de Jesus Cristo, do Cordeiro, que representava Jesus, sendo oferecido para perdão dos pecados. Ou seja, a profanação do santuário não tem a ver somente com a destruição da lei, eles também destruiriam o sangue do Cordeiro de Deus, tirariam o contínuo. A contínua intercessão de Jesus seria substituída pela contínua intercessão de um sacerdócio terrestre. Em vez das pessoas poderem ir a Deus e confessar os pecados, seria estabelecido um sacerdócio, uma confissão auricular, um sistema em que as pessoas vão a seres humanos que fumam e que bebem, pessoas que são pecaminosas, são pecadores, mas pensam ter o direito de absolver do pecado, pensam ter o direito de perdoar pecados. Quando Jesus Cristo disse, quando orardes, orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, orar ao Pai. 1 João capítulo 1, verso 7 diz, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Isto é Bíblia. Isso é a palavra de Deus. Porém, seria estabelecido na terra outro sistema para desviar as pessoas de Cristo, desviar as pessoas do sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. A profanação do santuário não tem a ver somente com a destruição da lei, mas com a destruição também da contínua intercessão de Jesus. E aí diz o verso 31, ele profana o santuário, tira a contínua intercessão de Jesus e estabelece o quê? A abominação desoladora. Abominação desoladora, na Bíblia, é algo muito ruim. Abominação, não basta ser abominação, porque abominação já é um palavrão, não é? Abominação já é um palavrão. Mas além de falar abominação, fala também o quê? Desoladora. A abominação desoladora dos últimos dias. O que seria a abominação desoladora dos últimos dias? Abominação desoladora. A Bíblia explica a Bíblia. Só vale a explicação que a Bíblia dá. Vamos ver como é que Jesus explicou a abominação desoladora? Mateus capítulo 24, verso 15. Mateus 24, verso 15 é Jesus quem está explicando o que é abominação desoladora. Mateus capítulo 24 e o verso 15. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia e vamos ler Mateus capítulo 24 e o verso 15. Todos acharam? Podemos ler. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, ou seja, abominação desoladora, ou abominação da desolação, tanto faz, não é? Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, tem alguma dúvida aqui? Jesus está falando da abominação desoladora que está na profecia de Daniel. Quando vocês perceberem que essa abominação da desolação, da qual falou Daniel, está no lugar santo, quem lê, atenda. Qual era o lugar santo em Jerusalém? Jerusalém é a cidade santa. Na Bíblia, a cidade santa é Jerusalém. Agora, dentro da cidade santa, qual era o lugar santo? Onde estava o quê? O templo. Lugar santo. Queridos, Jesus Cristo disse, quando vocês verem que a abominação da desolação chegou no lugar santo, quem lê atenda. Verso 16.
Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado não desça tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não seja nem no inverno e nem no sábado. Queridos, Jesus está falando aqui do quê? Destruição de Jerusalém, onde morreram mais de 1 milhão de judeus, morreram na destruição de Jerusalém. No ano 70, quando o general Tito, filho de Vespasiano, cercou Jerusalém, e Jerusalém foi destruída. Mas ele cercou 2 vezes. Primeiro ele cercou, e os cristãos pensaram, Jesus falou que quando virmos Jerusalém cercada é para fugir, mas fugir como? Se está cercada. Mas quando Deus manda, ele providencia um escape. Ele providencia um escape. Ele disse, quando vocês perceberem que Jerusalém está cercada, fujam. Mas fugir como? Era impossível. Estava cercada. Era fugir e morrer. Saiu para fora dos muros, morria. Porque Roma, o exército romano, fincou sua bandeira em terra santa e estava ali esperando para destruir a cidade. Mas, queridos, foi nesse tempo que Nero suicidou. Nero suicidou em 68, mais ou menos. O louco Nero, né? Aquele que botou fogo em Roma. E aí, Vespasiano, o pai de Tito, estava em Roma para se proclamar o próximo imperador, mas ele teve problemas. Ele mandou a mensagem, volta, que eu tenho que me tornar imperador, mas não está dando. Então ele tirou o cerco de Jerusalém e fez caminho de volta para Roma, para ajudar o pai Vespasiano a se tornar o quê? Imperador. Só que os sucessores de Nero foram 2, que foram poucos meses como imperadores e foram derrubados. No caminho veio a mensagem, não precisa vir mais, já fui feito imperador. Aí Tito voltou de novo para Jerusalém com o exército. E aí cercou a cidade de Jerusalém pela 2ª vez. Mas quantos cristãos existiam dentro da cidade de Jerusalém nesse segundo cerco? Nenhum. Todos tinham sido obedientes à voz de Jesus, dizendo, quando verem Jerusalém cercada, fujam. E eles fugiram porque Deus abre uma porta para você fugir. Queridos, quando sair o decreto dominical, fujam. Muitas pessoas me perguntam, fugir como? Se eu espero sair o decreto. Leia a Bíblia. É a mesma pergunta. Fugir como se Jerusalém está cercada? Queridos, quando sair o decreto dominical, é o sinal para abandonar as cidades, ir para os campos. Agora, como? Deus vai providenciar uma porta. O sinal é esse. A abominação da desolação na Bíblia tem a ver com Roma. Sempre. A abominação da desolação sempre tem a ver com Roma. Roma no cerco de Jerusalém e Roma no cerco do povo de Deus. Jerusalém foi cercada e o povo de Deus vai ser cercado. Naquele tempo era Roma imperial. Hoje é Roma papal, mas sempre Roma. Roma domina o mundo desde o ano 168 antes de Cristo. Foi quando Roma dominou o Império Grego e passou então a dominar o mundo. 168 antes de Cristo até hoje Roma domina o mundo. Você pode dizer, pastor Samuel, você tem certeza? Porque quem domina o mundo é a Casa Branca. É a Casa Branca que domina o mundo? Ou a Casa Branca... Aliás, queridos, o presidente dos Estados Unidos, ele não faz aquilo que ele quer. Ele não pode fazer o que ele quer. Ele faz aquilo que é mandado fazer. As pessoas perguntam, será que o Bush não vê que isso aí não vai dar certo?
Ele vê, lógico que ele vê, mas está sendo mandado. Será que o Bush não vê que ele vai quebrar a economia do país? Lógico que ele vê. Mas o plano é quebrar a economia do país. Para implantar a nova ordem mundial, irmãos, para se implantar o sistema novo de governo, que se chama nova ordem mundial, tem que quebrar a economia para justificar um outro sistema de governo. Se um sistema está funcionando bem, não é aquele provérbio em português, se a máquina funciona, para que consertar? Se esse sistema está funcionando bem, para que outro? Então, o governo Bush foi incumbido de quebrar o sistema. Quebrar a economia do país. Isso está na cara, está visível. Mas para quê? Para preparar o caminho para um novo sistema de governo, que se chama Nova Ordem Mundial. O primeiro-ministro da Inglaterra falou sobre a Nova Ordem Mundial. Aquele espanhol que é representante também das organizações mundiais, não me lembro o nome dele, também falou da Nova Ordem Mundial. Malachi Martin, um jesuíta, escreveu um livro de 600 páginas sobre uma biografia sobre João Paulo II, The Key of this Blood, a chave deste sangue. Ele fala abundantemente sobre a nova ordem mundial. Nós estamos caminhando para a implantação da nova ordem mundial. Quando eles dividirão o mundo em 10 blocos, dos quais Estados Unidos, México e Canadá formarão a NAFTA. A NAFTA é o bloco número 1 mais poderoso do mundo. NAFTA. A NAFTA foi criada por Clinton. E ela existe. Está sendo implantada gradualmente. Assim como foi criado a Comunidade Europeia, assim como está sendo criado também o Bloco Sul-Americano, com a liderança do Brasil. Por isso o Brasil está melhorando um pouco para poder ser o líder dos outros. O Banco Central cuida disso. O Banco Central lá cuida disso. O Federal Reserve Bank cuida disso aqui nos Estados Unidos. Os bancos centrais mundiais trabalham ou para ajudar ou para atrapalhar, não é? Quando as coisas estão indo muito bem, eles fazem para quebrar a economia. E os países que estão fracos demais, eles trabalham. Existe um poder que comanda os bancos centrais mundiais. Os bancos centrais não pertencem ao governo dos países. O Federal Reserve Bank não pertence ao governo dos Estados Unidos da América do Norte. Assim como o Banco Central do Brasil também não pertence ao Brasil. Os bancos centrais foi um sistema muito bem bolado, esperto. E que todo mundo pensa que o Banco Central do país dele é do governo. Não, irmãos, não é do governo. Existem bancos centrais que têm parceria do governo. E outros bancos centrais que não têm nenhuma parceria do governo, como é o caso dos Estados Unidos. Tem nenhuma parceria. Outros países têm alguma parceria. Mas sempre são bancos privados que comandam. Bancos privados. Por isso a ajuda agora foi votada dar só para bancos. De onde veio o dinheiro? Federal Reserve Bank. E vai ser dado para quem? Para os bancos privados. E de quem são os bancos privados? Deles mesmos. Você dá com essa mão e pega com a outra. Mas para o povo não percebe. A ajuda está sendo dada em nome do governo, não é? Mas o dinheiro é do Federal Reserve Bank. Aqui diz, queridos, que a abominação da desolação tem a ver com Roma. Naquele tempo, foi Roma cercando Jerusalém e fincando ali o estandarte idolátrico romano. Quando você lê o livro O Grande Conflito, na página 25, ali é dito que Roma plantou em Terra Santa o estandarte idolátrico romano. A bandeira de Roma, quando tremulou em Jerusalém, foi fincada no templo, no terreno do templo sagrado. E o templo foi destruído no ano 70. Ali foi a abominação da desolação. Agora a abominação da desolação dos últimos dias tem a ver com Roma também.
plantando a bandeira de Roma papal no meio da cristandade. Qual é a bandeira? A bandeira de Obama era qual? Qual era a bandeira que fez dele mudança? Nós podemos, mudança. Agora, qual é a bandeira papal? Tem que ter uma, não é? Tem que ter uma. Qual é a bandeira papal que mostra a autoridade papal? Que mostra que realmente ele tem poder sobre o mundo todo. O domingo. O domingo. O domingo não tem nenhum texto na Bíblia. Não existe nenhum texto na Bíblia que mande guardar o domingo. Nenhum. Já se ofereceram aí muitas vezes $1.000, chave do carro. Quantas vezes eu peguei a chave do meu carro e falei, olha aqui, ó, um auditório cheio, mostrava a chave do carro, né? Não é um carro zero, não é? Mas de presente para quem quiser, pode pegar o carro. Só trazer um verso da Bíblia que mostre que o domingo é o dia de... É o guarda. O dia de guarda. Que existe um mandamento na Bíblia para guardar o domingo. E nunca ninguém ganhou o carro, porque não existe um verso na Bíblia. Agora, por que, se não existe um verso na Bíblia que manda guardar o domingo, por que é que todas as religiões, as igrejas, não é, evangélicas, protestantes e católicas, todos guardam o domingo? Se não existe um mandamento, o mandamento que existe é para guardar o sábado. Já no comecinho da Bíblia, Gênesis capítulo 2, é o sábado, o 7º dia da semana. Na lei de Deus, o 4º mandamento, lembra-te do dia do sábado. As mulheres que viram Jesus sendo crucificado, prepararam ungüentos para ungir o corpo de Cristo, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Só foram no sepulcro no 1º dia da semana. No sábado elas repousaram conforme o mandamento. Maria, mãe de Jesus, repousou conforme o mandamento. João, discípulo amado, repousou conforme o mandamento. Mas, por que o mundo todo então santifica o domingo? Porque existe um mandamento para guardar o domingo. Só que esse mandamento vem do catecismo romano e não da Bíblia. Então, Deus tem um selo que mostra a autoridade divina, que é o sábado como um dia sagrado. O poder papal tem um selo que mostra a sua autoridade sobre o mundo. É o domingo como dia de guarda. É um dia contra o outro dia. O selo de Deus está sendo batalhado, não é? Pelo selo do poder papal. São dois selos, são dois sinais, são duas bandeiras. Deus tem uma bandeira e o poder papal tem uma bandeira. Por isso diz aqui, queridos, que abominação desoladora tem a ver com Roma. Foi Roma naquele tempo e será Roma agora no tempo do fim. Agora voltando para Daniel capítulo 11, irmãos. Voltando para Daniel capítulo 11. Aqui diz o verso 32. Aos violadores do concerto, o concerto da graça, o concerto que traz a salvação mediante o sangue de Jesus e produz homens e mulheres obedientes aos mandamentos de Deus, esse concerto da graça, chamado na Bíblia de um novo concerto, concerto feito com o sangue de Jesus. Os que violarem esse concerto vão ser agraciados pelo Rei do Norte. Os que violarem esse concerto serão recompensados pelo Rei do Norte, a quem o poder papal honrará, a quem ele presenteará, diz aqui, aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Os violadores do concerto são aqueles que foram pervertidos pelas lisonjas do Rei do Norte. Mas o povo de Deus, que conhece o Deus verdadeiro, permanecerá firme, não é? E fará proezas, diz aqui. Se esforçará e fará proezas. E o verso 33, leia comigo o verso 33. E os entendidos entre o povo de Deus, não é? Os entendidos entre o povo de Deus. Entendidos em quê? O povo de Deus tem que ser entendido em quê? Na palavra de Deus, na profecia. Não é a matemática que leva você para o céu. É o quê? Matemática precisa. Nós vivemos num tempo que precisamos entender de matemática. Mas aqui está falando os entendidos do povo
de Deus, ou seja, os que conhecem a palavra de Deus, a profecia de Deus, os entendidos entre o povo, ensinarão o quê? A muitos. Temos que falar, temos que pregar, não temos que ter medo, temos que ter a ousadia de um Estevão. Estevão estava pregando e estava sendo ao mesmo tempo apedrejado. Estevão estava pregando e recebendo as pedradas. Se você for calcular o risco que existe em pregar essa mensagem, você não prega. Você não pode pensar nos riscos. Você tem que pregar. Os entendidos ensinarão a muitos. E o que mais? Leia comigo. Todavia, cairão pela espada. Haverá mortes? Haverá. O número dos mártires já se completou? Não se completou ainda. Lá em Apocalipse capítulo 6, né, diz que o número dos mártires ainda não se completou. O número dos mártires. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6. Vamos ler lá o número dos mártires. Por que os mártires ainda não foram julgados? Porque o número dos mártires ainda não se completou. Os mártires da Idade Média estavam simbolicamente clamando para que fossem julgados e feitos justiça da parte de Deus. Deus disse: tenham calma, tenham paciência, porque ainda não se completou o número dos mártires. Apocalipse capítulo 6, o verso 11, nós lemos: e foram dadas a cada um dos mártires, né, uma compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, os seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Quando vai se completar o número dos mártires que derramarão sangue por amor a Jesus? Agora, a partir do decreto dominical, agora no tempo do fim. Quando for implantada a nova ordem mundial, que significa uma economia mundial, uma política mundial e uma religião mundial. Nova ordem mundial são três coisas: religião, política e economia. Economia mundial. Vocês sabem qual é o sistema preferido do Rei do Norte? Sistema econômico preferido? Não é o socialismo. Já ficou provado diante do mundo que o socialismo não funciona? Faliu. A Rússia faliu. E alguém pode dizer: pastor, como é que não funciona? Olha a China. E quem disse para você que o sistema econômico da China é comunismo? O sistema de governo é comunismo, mas o sistema econômico da China não é comunismo. Então qual é o sistema econômico da China? O mesmo do Japão. Qual é o sistema econômico do Japão? O mesmo que funcionou na Alemanha, no nazismo. A Alemanha no nazismo funcionou muito bem, não é? A Alemanha se tornou um poder, porque o sistema econômico era fascismo. O poder, o tipo econômico, existem três tipos econômicos mais famosos no mundo, que é o socialismo, o comunismo e o fascismo. Aliás, o socialismo, que é o comunismo mesmo, é o capitalismo e o fascismo. Queridos, se vocês lerem aquele livro de Malachi Martin, jesuíta, que escreveu sobre Papa João Paulo II, ele diz assim: o Papa João Paulo II começou o último jogo do século. Começou o último jogo do século, que é o jogo entre comunismo, capitalismo e romanismo. Esse é o último jogo do século. E ele diz assim: o comunismo vai cair. E já caiu. O capitalismo também vai cair. E já caiu. Não existe mais capitalismo americano. Sem ninguém perceber, mudou o sistema econômico desse país e as pessoas não perceberam. Não existe mais capitalismo americano. Qual a diferença entre comunismo, capitalismo e fascismo? Comunismo é que o governo é dono dos meios de produção e regula tudo. E é o dono dos meios de produção. Isso leva à falência.
Porque o ser humano não tem incentivo para trabalhar se ele não é dono, não é? Agora, qual é o sistema capitalista? É onde a empresa privada, o dono privado, ele é o dono dos meios de produção. Ele decide o que ele vai fabricar, por quanto vender e quanto ele vai fabricar. Ele decide. Agora, qual é o sistema fascista? O fascismo é o meio termo. O meio de produção continua pertencendo ao dono privado, empresa privada. Mas é o governo quem decide quanto produzir e por quanto vender. E quantas pessoas vão produzir o mesmo objeto. Esse é o sistema fascista e esse é o sistema que está sendo implantado hoje, em 2008, nos Estados Unidos da América do Norte. Quando o governo está comprando o quê? Ações em quase todos os bancos, se tornando parceiro dos bancos e das empresas. Todas as empresas, instituições financeiras ou fábricas de automóveis, todos que recebem auxílio do governo, o governo está se tornando o quê? Dono também. Para poder ditar o quê? Quanto fazer, por quanto vender e quantas pessoas vão fabricar a mesma coisa. Esse é o sistema da China. O sistema do governo é comunista, mas o sistema econômico da China é fascista. O do Japão é fascista. Esse é o sistema preferido, sistema econômico preferido pelo Vaticano. E é isso que está sendo implantado nos Estados Unidos, com a ajuda de quem? Do Federal Reserve Bank. Voltando então agora, irmãos, para Daniel capítulo 11, vamos terminar logo, para dar oportunidade para perguntas. Mas Daniel capítulo 11, nós vamos parar aqui nos próximos versos. Verso 33 diz que muitos dos filhos de Deus cairão, porque ensinam a palavra de Deus, ensinam a profecia, por isso cairão o quê? Verso 33 nós estamos lendo. Cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo. O povo de Deus será roubado, será morto, será queimado. O que aconteceu para os filhos de Deus durante a Idade Média, aquilo que aconteceu no Coliseu Romano, o povo de Deus sendo jogado para as feras comerem, foi porque eles não queimavam incenso para o imperador, eles adoravam só a Deus. A destruição de povos como os albigenses, valdenses, huguenotes, foi porque eles distribuíam a Bíblia, pregavam a Bíblia. Queridos, a perseguição vai voltar a existir. A abominação da desolação vai se levantar de novo e o povo de Deus será cercado. Alguns morrerão como mártires, nem todos, mas alguns ainda morrerão como mártires. E o verso 34, leia comigo o verso 34. E caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Muitos se ajuntarão com lisonjas, cercando-se, indo ao lado dos filhos de Deus, tentando pervertê-los, fazê-los mudarem de ideia, fazê-los entrarem para o Concílio Mundial das Igrejas, convencendo-os de se unirem ao ecumenismo mundial. O ecumenismo mundial tem um propósito. O ecumenismo mundial é uma via única, de mão única. Ela só vai. E ela vai direto para Roma. O ecumenismo mundial, promovido pelo Concílio Mundial das Igrejas, é uma via única. Só vai numa direção. Roma, Roma. Todo mundo para Roma. Submissão a Roma. Os jesuítas nunca perderam as esperanças de colocar o mundo todo sob os pés do poder papal. Em 1540, quando os jesuítas foram criados para destruir o protestantismo. A reforma protestante, lembram-se quando foi? 1517. Martinho Lutero pregou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, 1517. Quando é que veio a contra-reforma? 1540, quando nasceu uma ordem secreta, chamada Ordem Secreta dos Jesuítas, Companhia de Jesus. Com um propósito em mente, destruir o protestantismo. Destruir o protestantismo. Se você ler
Se você ler os estatutos dos jesuítas, eu tenho tudo isso e já li também. Ali menciona, faça pacto com os budistas, faça acordo com os islâmicos, faça acordo com o hinduísmo, mas não faça acordo com os protestantes. Morte aos hereges. Morte aos hereges. Esse é o voto que o jesuíta faz para poder ser um jesuíta. Destruição do protestantismo. E a nação protestante do mundo era qual? Qual era a nação protestante do mundo? Estados Unidos. País protestante do mundo? Era. Queridos, desde que esse país foi fundado, 1610, 1620, quando vieram os peregrinos para cá, e quando esse país começou a crescer, Roma nunca perdeu as esperanças de ter o seu domínio implantado aqui. E hoje, 70 milhões de americanos, 70 milhões da população pertencem, logicamente, à Igreja Católica. 70 milhões é a maior igreja do país. Se somarmos todos os batistas, se somarmos todos os metodistas desse país, se somarmos os luteranos desse país, se somarmos os adventistas desse país, coloca todo mundo num bolo, não chega a 70 milhões. Mas só a Igreja Católica tem quantos? 70 milhões. Nós não estamos falando mal da igreja, são fatos. Isso é o que está acontecendo agora. Sabem quantos juízes tem na Suprema Corte, irmãos? Quantos juízes? 9. Quantos são católicos, apostólico romano? 5. 5. É a maioria. Então, é a maioria na Suprema Corte. Qual é a maior bancada no Congresso americano? Católica. 150 representantes são católicos. Queridos, desde que esse país surgiu para levantar a bandeira do protestantismo, certo? Esse país surgiu porque os peregrinos fugiram da Europa porque estavam perseguidos lá e vieram para cá, fundaram um país sem rei e sem papa. Esse país foi fundado para ser um país sem rei e sem papa. E o protestantismo cresceu aqui. Mas pouco a pouco, o poder voltou para as mãos do Vaticano. Por que voltou para a mão do Vaticano? Porque quem tem o dinheiro tem o poder. E quem tem o dinheiro é o Vaticano. O Federal Reserve Bank pertence ao Vaticano. O Federal Reserve Bank foi fundado pela família Rothschild. A família Rothschild, ela se tornou... eles conseguiram o controle do Banco da Inglaterra, irmãos. Foi em 1815. Em 1815, a família Rothschild conseguiu o controle do Banco da Inglaterra. Na Batalha de Waterloo. O que foi essa Batalha de Waterloo? A Batalha de Waterloo tinha um representante da família Rothschild em Paris, outro representante, eram 5 irmãos, né? Em Paris tinha um representante, em Londres tinha um. E a guerra era entre França e Inglaterra. Quem ganhasse a guerra, o golpe seria o mesmo. Seria o mesmo. Quando Napoleão Bonaparte perdeu a guerra de Waterloo, Nathan Mayer Rothschild, que estava em Londres, espalhou a notícia na Bolsa de Valores de Londres, de que Napoleão Bonaparte tinha ganho a batalha. O que aconteceram com as ações da Inglaterra? As ações, ele não somente espalhou a mentira de que Napoleão Bonaparte tinha ganho a batalha, como ele também começou a vender as ações. Ele era o expert, porque a família Rothschild
é a família mais expert, mais poderosa dos banqueiros internacionais, até hoje, desde aquele tempo. Eles começaram a vender suas ações, vender. Todos os outros começaram a vender também, vendendo. Dentro de poucas horas, com um sinal de olhos, ele fez um sinal para os seus comparsas, e aí eles começaram a comprar. Quando a notícia verdadeira chegou de que Napoleão Bonaparte tinha perdido a guerra, ele já tinha comprado a maioria das ações do Banco da Inglaterra. Ele já era dono do Banco da Inglaterra. E o Banco da Inglaterra se tornou líder número 1 da Europa. Se Napoleão ganhasse, quem se tornaria o líder? A França. Mas lá tinha também um representante, outro irmão, Rothschild, para fazer o mesmo trabalho. E queridos, desde 1815, no ano de 1823, a família Rothschild foi escolhida pelos jesuítas do Vaticano para serem os banqueiros do Vaticano. Desde 1823, todas as transações financeiras internacionais do Vaticano são feitas através da família Rothschild, que comanda o Banco da Inglaterra. E foi a família Rothschild que mandou seus representantes para a América. Escolheu seus cabeças dentro desse país. J.P. Morgan era um agente da família Rothschild, que também era um agente dos jesuítas. J.P. Morgan, que fundou Chase Morgan Bank. Rockefeller. Esses dois nomes, Rockefeller e Morgan, eles foram os principais homens para estabelecerem o poderio jesuíta dentro dos Estados Unidos. Não se fala do Vaticano, não se fala dos jesuítas, mas são instituições jesuítas. Assim como eles dominaram a Inglaterra, implantaram aqui em 1913. Em 1913, implantaram o Federal Reserve Bank. No dia 22 de dezembro de 1913, foi aprovado pelo governo dos Estados Unidos a implantação do Federal Reserve Bank. Outros presidentes já tinham morrido nesse país por negarem, não aprovarem o estabelecimento de um banco central nesse país. Abraham Lincoln, ele foi morto em 1865 porque ele recusou um banco central nos Estados Unidos. Mas em 1913, eles conseguiram implantar o Banco Central. Outro nome, para que ninguém desconfiasse, escolheram outro nome. Qual outro nome? Tudo que é federal parece que é do governo, não é? Mas nem tudo que brilha é ouro. Federal Reserve Bank. Ninguém desconfia. Todos acham que é do governo, porque é federal. Você também pensa que o tax que você paga, tax income tax, não é? Você pensa que também vai para o governo, né? Também não vai para o governo. Federal Reserve Bank é um banco privado. É um banco privado que recebeu autorização em 1913 para imprimir o dinheiro do país. E de 1913 para frente, eles imprimem o dólar. Eles imprimem o dinheiro do país. E repassam ao governo a juros. Cada dólar impresso custa 4 centavos. 4 centavos. Isso é a despesa. E os juros. E sabem qual é a dívida do governo hoje, irmãos? A dívida do governo, 59 trilhões. Agora, com esse empréstimo de 850,
logicamente foi para 60 trilhões de dólares. É uma dívida impagável. Essa dívida é a dívida do governo, mais a dívida do Social Security, mais a dívida do Medicare, mais a dívida do Medicaid. Somando Medicaid, Medicare e Social Security, mais a dívida do governo, chega a 60 trilhões de dólares. Em 1913, quanto que o governo dos Estados Unidos devia? Nada. E eles mesmos imprimiam o seu dinheiro. Por que eu vou pedir para você imprimir o dinheiro para mim e pegar o dinheiro com você a juros, sendo que eu posso imprimir o dinheiro do meu país? Perceberam o que aconteceu? Kennedy decidiu quebrar esse monopólio em 1963. Kennedy decidiu quebrar esse monopólio. Não mais vamos pegar dinheiro do Federal Reserve Bank. Nós, como nação, vamos imprimir o nosso próprio dinheiro. E assinou uma ordem, irmãos. Assinou uma ordem, que é a ordem 10.111. Essa ordem foi assinada quebrando o monopólio do Federal Reserve Bank. 6 meses depois, ele estava morto. Morreu no mesmo ano. Ele assinou isso aqui em fevereiro. Um pouco mais, 6 meses depois, ele morreu no dia 22 de novembro de 1963. Queridos, é uma mina de dinheiro o Federal Reserve Bank, porque eles fabricam todo o dinheiro que eles quiserem fabricar. Eles emprestaram 850 bilhões de dólares, mas poderia ser 2 trilhões, não faz diferença. Só leva um pouquinho mais de tempo para imprimir o papel. Não precisa ter lastro em ouro. Você sabe que o Federal Reserve Bank não precisa ter lastro em ouro. Eles desvincularam isso. Queridos, esse é um sistema que foi implantado aqui, e através do Federal Reserve Bank eles controlam todos os bancos centrais mundiais. Só existem 5 países que não têm banco central: Irã, Cuba, não precisa ter mesmo, né? Coreia do Norte, Líbia. Esses países não têm banco central. Mas todos os outros têm banco central. E todos os bancos centrais seguem a mesma orientação, que vem dos Estados Unidos, Federal Reserve Bank. E o Federal Reserve Bank não pode ser investigado pelo governo, não presta as contas para o governo dos Estados Unidos, só presta contas ao Banco da Inglaterra. Os únicos que têm acesso e controle do Federal Reserve Bank é o Banco da Inglaterra, onde está a família Rothschild. Se vocês forem numa enciclopédia judaica, existe a enciclopédia judaica, e procurarem na enciclopédia judaica a família, o nome é Rothschild, vocês vão encontrar lá, Rothschild, os guardiões do tesouro do Vaticano. Quem são os Rothschilds? Os guardiões do tesouro do Vaticano. Quem tem o poder é quem tem o quê? O dinheiro. O governo dos Estados Unidos é submisso. Quem deve é submisso a quem? Ao credor. O que eles falam, eles têm que fazer. Interessante, irmãos, que eles não querem receber o dinheiro. Como também a dívida do Brasil, ninguém quer receber a dívida do Brasil. Vocês ouviram o presidente Lula falando na televisão que ele tinha dinheiro para pagar o quê? A dívida do Brasil, mas que foi aconselhado a não pagar. É óbvio. Para que eles querem receber a dívida? Se eles podem fabricar quanto dinheiro eles quiserem.
Eu não preciso pegar de você o dinheiro, eu fabrico mais dinheiro. Do nada. Agora, se eu receber a dívida de você, qual é a minha influência sobre você? O que acontece? Acaba. Agora, se você continua me devendo, você tem que fazer o quê? O que eu mando. Por isso, aconselharam o Lula a não pagar a dívida, para eles continuarem o quê? Mandando, tendo poder sobre o país. O Federal Reserve Bank não quer receber a dívida, irmãos. Eles só querem continuar mandando o poder na mão. Existem uma dezena de livros que falam sobre isso. Tá? Existem muitos livros aqui em inglês que falam sobre esse assunto. Mas, queridos, terminando então agora. Aqui diz que o povo de Deus seria cercado, o rei do norte dominaria ao ponto de ninguém poder suster numa posição contrária ao governo de Roma. Só um povo que se levanta contra o poder de Roma e permanece firme e fiel está em Apocalipse capítulo 12, verso 17. Vamos terminar com esse texto, irmãos. Só um povo ousa se levantar contra esse poder. Apocalipse capítulo 12, capítulo 14, capítulo 14, verso 12 de Apocalipse. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Existe um povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus, que vai se levantar contra a santificação do domingo, porque eles guardam o sábado. Não vão receber o selo da autoridade papal, porque eles têm o selo do Deus vivo. Não vão guardar mandamentos de homens, porque eles guardam os mandamentos de Deus. Jesus Cristo tem um povo na terra que é fiel a Ele. Para estes, a lei de Deus é preciosa, assim como é preciosa no santuário. Que pelo poder de Jesus Cristo, você e eu permaneçamos firmes. Amém? Amém. Pois não. Certo. Muito bom. Isso mesmo. Isso mesmo. É verdade. Amém. 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 É bom mencionar. Nós sabemos que a maioria dos salvos está nas igrejas protestantes e católicas. Nós não cremos que os salvos estão na igreja adventista. Vamos ter salvos também na igreja adventista, certo? Melhorou assim, né? Melhorou. Vamos ter também pessoas salvas na igreja adventista? Também, irmãos. Mas a maioria está fora, porque a gente o quê? Sincera. Assim como existe gente sincera lá fora, existe gente sincera aqui dentro também. Mas a maioria está lá. O que nós estamos mencionando aqui é o poder mundial, representado pelo líder do Vaticano, como ele chegou ao poder e como realmente vai continuar no poder por um período de tempo. Mas, queridos, existem milhões e milhões de católicos sinceros, pessoas fiéis a Deus, como também batistas, metodistas, e budistas, islâmicos, pessoas são sinceras. Mas a profecia, ela não está falando mal das pessoas, está mostrando o quê? O poder. É a instituição. Mas não, as pessoas precisamos amar e orarmos uns pelos outros, porque somos irmãos. E nós queremos viver no céu, onde Deus é o rei do universo. Né? Então, nenhuma ofensa e nenhuma crítica às pessoas pelas quais Jesus morreu. Nós devemos amá-las. Mais alguma pergunta? Pois não. A dívida hoje é perto de 9 trilhões. Certo. Esse valor de 59 é uma projeção quando se incluir todos os próximos gastos
Isso não é projeção, essa é uma dívida real. Porque os 9 trilhões, que com esse empréstimo aí já foi para 10, né? Isso é dinheiro em cash do governo devendo para o Federal Reserve Bank. Agora, somando a dívida do Social Security, hoje, mais o Medicare, mais o Medicaid, isso tem os sites na televisão não, na internet, os sites que mostram, o mesmo site que fala dos 9 trilhões, não todos, mas alguns deles, falam também desse restante da dívida. Somando a dívida geral do governo, que envolve todas essas instituições, chega a isso aí.